O entrevistado de hoje do MistoCast dispensa apresentação. André Schroeder, ou Pilo, como todo mundo conhece, né, Pilo? Beleza, Tudo Patrícia? bem? Seja bem-vindo ao podcast do Misturebas. Olha, antes de mais nada, uma alegria, né? Uma honra ser convidado pelo Fábio, por você, para fazer parte de uma programação que gradativamente foi alcançando seus pontos, suas vitórias, suas conquistas, e hoje é quem é, graças a esse trabalho forte de vocês. Então, para mim, pode ter certeza, realmente eu fico muito feliz, aceitei, assim, não pensei duas vezes, digo, meu amigo Fábio tem um trabalho bonito para ser contado também, né, dentro da imprensa de Timbó. É um prazer te receber aqui, viu, Pilo? E assim, gente, eu não sei nem se o tempo do podcast vai ser suficiente para a quantidade de história que o Pilo tem para contar. Só num bate-papo aqui antes da gente começar a gravar já foram diversas histórias. Então ele vai contar um pouquinho da vida, da carreira, a gente vai falar do livro. O Pilo teve, meu Deus, passou por diversas profissões, assim, eu acho muito difícil encontrar em Timbó alguém que não te conheça e fala do futebol, e fala do salto ornamental, Exatamente. E da fotografia. Então, eu acho que eu vou começar perguntando por que Pilo? De onde que é o sobrenome? Só para eu entender. É o seguinte, antigamente, as famílias tinham atrás de casa o galinheiro, pato, marreco, galinha e tal. E um dia desse, meu avô trouxe uns perus, né? Colocou lá, o meu avô Henrique Schroeder, que levou esses perus. E eu era pequenininho ainda, entrei lá e comecei, eles faziam glu, 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 e eu, peru, né? Aí meu avô começou a chamar de Pilu. E depois, com a modernidade, virou Pilo. E aí eu não sei quem inventou esse negócio de Pilo aí. Mas primeiro era Pilo, né? E, cara... E pegou legal. Isso foi na infância e pegou. Ninguém mais, se falar por André aqui em Timbó, ninguém sabe quem é. É, exatamente, porque André só fora de Timbó, né? Quando eu saí de Timbó, né? Na década de 70, com 13 anos, e daí em Curitiba, depois Florianópolis. Você saiu para estudar? Aí, exatamente. Ou para jogar? Não. Eu saí para estudar. Apesar de ter feito um teste no São Paulo, ter passado, mas com 12, 13 anos eu nunca tinha saído de Timbó. Eu digo, não vou ficar lá, né? Muito medo, né? E em Curitiba eu tinha parentes já, daí eu acabei ficando em Curitiba, já me preparando para o vestibular, e eu fui mudando de cidade por causa do estudo, né? Entendi. E a bola veio junto, porque eu, quando pequeno, tinha qualquer coisa que falava em esporte, eu praticava, né? Tanto é que, desde os saltos ornamentais, futsal, futebol de campo, futebol de salão, handebol, voleibol, eu sou... Quem mexe com esporte, para mim, está comigo. No demais, daí eu vou analisar primeiro. Mas falou em esporte, está junto comigo, tá? Você comentou do estudo, né? Que você saiu pelo estudo. A tua família queria que você fizesse odonto. Que você me disse que era uma coisa bem distante do que eu queria, do que você queria. Isso é uma verdade. Eu, naquela época, eu já queria fazer educação física, só que meus pais... Não meus pais, meu pai. Dizia que isso não era futuro. E hoje eu tenho uma filha formada em educação física. A Mariel é formada em educação física, a Jade também formada, o Eric também formado. Eu tenho os 3 filhos formados, então, para mim, e nunca interferi naquilo que eles foram fazer. Mas, assim, somos pessoas do nosso tempo, né? Na época do seu pai, não querendo defender, mas na época do seu pai, eu entendo, eu entendo, né? Exato. Não, é medicina, ou é odonto, ou é direito. Parecia que só existiam 3 cursos também, né? Exatamente, mas eu contei como aconteceu, né? Sim. E aí você foi fazer administração.
acabei passando em administração de empresas, que no final, na sequência da minha vida, me ajudou, porque quando eu voltei a Timbó, eu comecei a ser gerente da empresa, né? Henrique Schroeder, ao lado do meu pai. Tá. Daí aquilo ali já tinha me ajudado. Veja só que indiretamente ele acabou até acertando, né? Não queria saber de medicina, odonto, coisa e tal, vai fazer na outra coisa. Gente, essas questões de família são muito curiosas, porque assim, quando eu fui prestar vestibular, o meu pai falou assim, não fica com um sonho assim de, o que eu quero ser da vida. Ele falou, esquece isso. Vê no que você é boa e onde é que você pode passar, porque você tem que entrar numa faculdade pública. E acabou. E na faculdade pública, na época, só tinham 3 cursos de humanas, porque minha área é humanas, eu não sou boa de exatas. Então, ficou mais fácil, né? Fiz um mamãe mandou. Mas, assim, tinha essa questão familiar, né? Exatamente. O pai tinha aquele peso, né? Exatamente. Ô, Pilo, fala um pouquinho da tua carreira no futebol. Então, você falou que desde criança você estava sempre com a bola, você chegou a jogar no Figueirense, não foi? Como é que foi essa carreira? Eu, com 13 anos, como eu falei anteriormente, a minha mãe conseguiu, através do Mickey, o goleador Paz e Amor, o pessoal das antigas sabe quem é. A família dele é de Presidente Getúlio, o filho dele muito amigo nosso atualmente, joga futebol com a gente. Eu fui fazer treino lá no São Paulo Futebol Clube, passei e eu fiquei com medo de ficar lá, sozinho. Eu resolvi, digo, não, vou para Curitiba, que lá tem tio, tem primo, tem padrinho, tem não sei o quê. Tinha um irmão também estudando lá. E lá em Curitiba, daí eu comecei a frequentar as escolinhas do Curitiba, né? O Coxa, né? E, foi muito legal, muito legal, muito legal. Eu amava aquilo lá porque o vestiário do time visitante era do lado do nosso vestiário juvenil. Vinha Flamengo, vinha Vasco, vinha Fluminense, vinha Corinthians. Eu não entrava, a gente fazia preliminar, né? Eu não entrava no nosso vestiário, ficava sentadinho ali na porta do vestiário do time que jogava para ficar olhando os caras. E eu, como vascaíno, conhecia Roberto Dinamite, Orlando Lelé, Mazzaropi, enfim, os meus ídolos da época, né? Sim. Sentadinho ali, só olhando, né? E depois de Curitiba, eu passei no vestibular em administração e não teve jeito. O pessoal de Curitiba está me procurando hoje ainda, né? Eu fui adiante. Fui para Florianópolis e lá em Florianópolis eu também tinha um conhecido meu aqui de Timbó, que era um parceiro de futebol, o doutor Tanuíro Espíndola. Ele me levou um dia à noite para me apresentar para o treinador do Figueirense Júnior, junto com o presidente. Olha o cúmulo da coincidência, Patrícia, isso não é mentira. Quarta-feira à noite, no Orlando Scarpelli, Figueirense e Joinville. Joinville ganhou de 1-0, gol do Lico, que foi do Flamengo, foi da seleção brasileira. Ele era aqui de Joinville, mora em Bituba. 1-0. Exatamente um ano depois, daí não era na quarta, foi na quinta, porque eu conto um dia na frente, o Figueirense jogava contra o Joinville, eu estreava no no Figueirense profissional, tá? Enfrentando o Joinville. Perdemos de 1-0, um gol do Lico na trave à direita das cabines de rádio. Um negócio impressionante. Só que eu tive tanto azar que naquela noite eu acabei sendo atingido e acabei sofrendo uma contusão séria no joelho, que me afastou logo de imediato, assim, uns 4, 5 meses, né? E nesse meio tempo eu vim para Timbó, me curar aqui, né? Eu fui liberado, coisa e tal. Mas depois voltei, né? Mesmo porque eu já estudava, fazia administração na Federal, né? E continuei. E assim foi até 1983, jogando. E lá no Figueirense, assim, tive muita coisa legal, sabe? Você tem boas memórias dessa época? Muita coisa boa. Futebol. Uma das coisas assim que eu sentia muito antigamente, e talvez hoje, o que eu quero dizer acontece com os empresários hoje em dia. Antigamente, como você era jovem da casa,
primeiro quem vem de fora vai jogar. Depois você vai. Teve um ano que no Figueirense eu tive 5 técnicos. Um adorava o meu futebol e eu jogava todas. O outro não me botava nem no treino. Né? Então, assim, foi indo, até eu resolver vir para Timbó. Queria que você contasse como é que foi essa decisão, porque você tinha 23 anos só, né, Pilo? Eu estava vendido, o meu passe estava vendido para o Internacional, e naquela época já eu morava com minha esposa, a Denise, e eu encarei ela e perguntei, digo, o que nós vamos fazer? Vamos para Timbó, cuidar do que tem lá, ou vamos continuar, girar o mundo com os filhos nas costas? Você estava com o coração dividido naquela época? Tava, mas se tem uma coisa que eu não me arrependo, foi ter vindo para cá, apesar de toda a história assim doida que aconteceu aqui em Timbó, quem é daqui sabe, mas a família que eu constituí, isso não tem preço, cara. Isso não tem preço. E eu sempre fui agarrado em criança, sempre. Tanto é que hoje já os meus 3 filhos assim são um orgulho para mim. Já tenho 5 netos, uma menina só, loira que nem você. Ela é a rapidinha da turma, porque ela é uma flecha, sabe? Nunca vi. Mostra a tatuagem, Pilo. Olha lá. Pilo tem 3 filhos, 5 netos. Olha a tatuagem, coisa mais linda. Tem o quê? Uma década que você resolveu fazer essa homenagem. Exatamente. Eu fui fazer essa homenagem e quando eu cheguei em casa, né? Num domingo, num almoço, né, para todo mundo, olha aqui, né, coisa e tal, e ninguém nada, né? Nada. De repente meu neto, o primeiro neto, Enzo, ele, opa, por que você escreveu o meu nome em você, né? Aí eu já botei, comentar, não, vai lá, paga, né? Daí eles vieram, eu disse, vem cá pagar, né? E nada, realmente foi uma decisão assim muito show que hoje isso vem junto comigo, não só aqui, mas principalmente no coração, tá? E eu até brinco, né? O genro pede, pô, não colocou meu nome, outro. Não, eu digo, não, é a família, né? Sim. Tanto é que o tatuador, a gente comentou antes de começar o programa, disse, você não deve colocar o nome da esposa, porque você pode separar. Mas eu disse, não, eu vou colocar o nome da Denise aqui, porque ela é mãe dos meus filhos. E está hoje, exatamente, e está até hoje comigo, certo? Lá se vão... Quantos anos? Desde 78, faz a conta. Desde 78, você faz a conta, porque essas alturas Ô, Pilo, como é que é a tua relação com os netos? Maravilhosa. Que maravilhosa. Que Porque eles, não, assim, porque na verdade é assim, eu tenho 3 netos em Timbó, daí o que eu sempre digo, estão debaixo da asa do Opa, né? Aí é tranquilo. E a minha filha, ela mora na Brava, ela tem o Benjamin e a Melissa, e eles ficam um tempo sem ver a gente, né? Mas como ajuda hoje em dia a tecnologia, né? Sim. Nossa, tivesse o celular hoje em dia, talvez eu teria ficado em São Paulo, né? Hoje em dia nós temos um menino de Timbó, o Ike, filho do Cláudio Bel, ele está na escolinha do São Paulo, tá? Tá 2 anos lá, vocês vão ouvir falar dele ainda. Aí eu conto pro Cláudio, eu digo, pensa bem, em 73, cara, tu não tinha contato nenhum. Para você conseguir uma ligação de São Paulo até aqui, isso era terrível. Hoje você liga, abre o celular, aqui, está aqui. Pronto, sabe né? onde tá. Então isso ameniza um pouquinho, sim, sabe? Sim. Mas eu sempre fui um cara que gostei muito de criança, sabe? Então você é muito próximo. Mas, né, exatamente, é bola, é esporte. Um quer, outro não quer, e não sei o quê. E a gente vai. Opa, eu não posso ser Vasco, o Vasco só perde. Mas fiz a cabeça dele no seguinte sentido. Não, nada. Eu consegui fazer. Eles, hoje em dia, a gurizada, eles olham mais o futebol lá fora do que o nosso. Sim. Tá? Porque pela falta de qualidade dos nossos atletas, Sim. principalmente porque os melhorzinhos já vão embora pequenos, se tornam ídolos lá, se tornam ídolos no Real Madrid, no Barcelona, coisa e tal. Então, eles torcem para aqueles times. Aí eu explico para ele, eu disse para ele, o Enzo, quando o Opa era menor, o Vasco fez 5-1 no Flamengo, fez 6-1 no Flamengo, fez 5-1 no Fluminense.
Hoje o Vasco está tomando de volta. Só que isso são times, não é o clube, não é a entidade Vasco da Gama. Sim. Então, eu sou Vasco da Gama, entidade. Os clubes vão mudando e acho que não pode se mudar, né? Eu acho que lá em casa também... Você é carioca, sabe bem isso, né? Lá em casa é interessante porque, assim, por conta do meu sogro, ele passa para a família toda uma paixão pelo Botafogo. Então, somos todos botafoguenses. Nossa, tá em alta, então. Sério? Sim, Aliás... esse ano a gente vai. Não, aliás, deixa eu falar duas coisas sobre o Botafogo. Não. Eu não o gosto Botafogo, de dar azar falar. Não. Dá azar. Vamos deixar do jeito que tá. Porque o Botafogo, você não pode criar muita expectativa. Não é isso. A gente já eu vou aprendeu. falar como comentarista esportivo que eu fui depois que eu retornei para cá. Então, eu tenho uma certa noção do que eu estou falando. O Botafogo, ano passado, quando virou SAF, contratou 1 milhão de jogadores, coisa e tal, e um time não se faz do dia para a noite. E depois aconteceu um lance assim mais incrível ainda. O que aconteceu? O Botafogo fez o milagre de ganhar o primeiro turno inteiro e depois fez o milagre de perder o segundo turno inteiro. Tá? E com o time sendo montado. Esse ano a coisa está diferente. O clube já está mais sólidos, não estamos? Exato. A gente está vendo um time mais sólido. Não, mas é isso justamente que eu queria dizer para ti. A minha opinião que esse ano é do Botafogo. Tá? Apesar de que o Palmeiras está vindo aí sempre com o time já armadinho. O Flamengo está meio fora da briga aí depois dos últimos resultados. E eu gostaria de contar uma passagem. Não sei, talvez você lembre, mas os amigos do esporte antigo, o Fla-Flu 3-2 com o gol do Renato de barriga. Não sei se tu lembra. Nós fomos transmitir, eu estava junto com o pessoal da Rádio Cultura, o Valdemiro Grudman, os Nirrenos, o Duda, que Deus o tenha em bom lugar, os dois, porque eles foram a história do rádio esportivo timbuense. E nós íamos, Patrícia, nós íamos transmitir final de Carioca, final de Brasileiro, íamos ao Morumbi, íamos ao Beira-Rio, íamos ao Maracanã, quantas e quantas e quantas vezes vendíamos aqui a transmissão, assim, facilmente. O pessoal baixava o volume da televisão para ficar escutando a gente, tá? E, nossa, para mim aquilo era tudo, né? E teve nesse Fla-Flu, eu era comentarista. E o repórter de campo, o Duda, estava machucado, estava com problema de doença e não podia ir. Aí eu tive que fazer a pista, o campo. Só que naquela época não tinha as Rádio Globo, Tupi Nacional, tinha aquele aparelhinho com anteninha, né? O resto era tudo no fio. Tudo no fio. Tinha que arrastar tudo, mas, cabo. Vixe, mais de 100 emissoras, tá? Para você ter uma ideia, o nosso narrador estava em cima das cabines de rádio, assim, tinha umas 50, assim, tá? E eu lá embaixo com o fio, tal, para lá e para cá. E naquela época estava mesmo surgindo, já tinha surgido, mas pela primeira vez eu tive uma ideia. Eu vou levar o celular, tá? E quando acabar o jogo, eu vou discar para a rádio, certo? E vocês lá de cima cuidam, que se não tiver retorno, se o meu áudio cair, vocês tocam de lá. Acabou o jogo, eu joguei a maleta, os fios tudo enrolado nos outros tudo brigando para tentar entrevistar de tanta gente que tinha lá. Eu liguei para a Rádio Cultura, alô, tal. Hoje em dia, quando alguém lembrar e ver a matéria dessa história, desse jogo, eu fui o primeiro a chegar no Renato Gaúcho, ele de joelhos, no meio do campo, agradecendo, coisa e tal. Eu cheguei com o celular e eu olhava lá para cima, não dava para ver, eu digo, não sei, se está no ar, tá, se não está... Se não está, beleza. Exatamente, e foi para o ar. E hoje em dia, algumas vezes, o Globo Esporte, as empresas, as TVs de esporte, elas mostram aquele momento. E eu me vejo inteirinho ali, sabe? E deu certo aquilo que lá. Fantástico. Né? Olha que uma coisa... Gente, e eu sou vascaíno, hein? E aquele Fla-Flu foi o maior e melhor jogo que eu vi e que eu transmiti na história. Porque o Flamengo tinha vantagem, 90%, você mora no Rio, sabe como é que são as torcidas, 90% do Maracanã era flamenguista, Sim.
90% da nossa... o pessoal que foi de ônibus para lá eram flamenguistas, tá? E lá no cantinho tinham 2 tricolores, a torcida do Fluminense e tal, não sei o quê, pó de arroz. Aquilo, aliás, já até trocando, mas vou falar depois, esses estádios de Copa perderam o glamour, né? Sim. Segurança, conforto, mas acabou, né? Aquele Maracanã todo com aquelas bandeiras e pó de arroz Aquela e coisa energia. e tal, aquela energia toda, aquilo acabou. O povão não vai mais para campo, né? Ô, Pilo, você me lembrou de uma história? Agora eu vou te contar uma história, Não. tá? Uma história do jornalismo que, assim, porque a tua ideia com o celular ali foi fantástica e deu certo. E esse negócio do fio, gente, eu tenho uma história que é muito boa. Eu era repórter no SBT, lá no Rio de Janeiro, e a gente só tinha o microfone com fio. Uhum. No momento, eu não sei, já tinha o microfone sem fio, mas eu não sei, o equipamento que deram pra gente sair era só com fio. Tá. E a gente foi para uma favela, tava tendo a visita do Papa Francisco. Sim. Tá? No Rio de Janeiro. E o meu cinegrafista falou, Paty, como é que nós vamos fazer? Ele falou, eu preciso ir para um lugar alto, porque eu preciso pegar a imagem do Papa chegando e tal. Eu falei, olha, a gente falou com os moradores, deixaram ele subir. Eu falei, ó, você sobe e eu vou ficar lá embaixo, porque assim, eu não queria ocupar também o espaço, eu queria deixar para ele e a família toda. Eu falei, eu vou ficar aqui, eu vou ficar lá embaixo. Então ele ficou no alto e eu fiquei embaixo com o microfone com fio, ou seja, um microfone que não servia de nada, de nada. Devia ter ficado com o celular, como você. Exatamente. E fiquei ali. E veio o Papa, meu cinegrafista filmando, veio o Papa, posicionou do meu lado uma mulher com 2 bebezinhos e chamou o Papa. E ele foi. Para abençoar. E o Papa veio. E o Papa ficou na minha frente e eu com o microfone com fio. Conseguiu. E fiz uma entrevista. Que legal, que não estava pegando. Que não serviu, assim, de nada, porque não deu para pegar o áudio. Não acredito, não, o microfone gente. era com o cinegrafista lá em cima. Eu, assim, fiz uma pergunta pro Papa e pronto, e não deu para usar e não serviu para nada. Não. Mas a tua ideia do celular foi ótima. Ô, Pilo, esse negócio do esporte, além do futebol, eu preciso perguntar do salto ornamental, porque eu acho incrível você ter também no teu currículo salto ornamental. Como é? Em 1973, o Clube Guaracás inaugurava a sua piscina, tá? E não sei quem teve a ideia que, inclusive, atualmente, a plataforma de 10 metros só tem em Timbó e em São José, Florianópolis. E os saltos ornamentais é uma modalidade olímpica. Sim. Certo? Certo. Tá. Aí, quando inauguraram a plataforma lá, a piscina, coisa e tal, o treinador da equipe de Blumenau, Walter Passos, também já está lá em cima, está vendo a gente, ele contratou uma equipe de aqualoucos. Aqualoucos eram aqueles malucos que se jogavam tudo junto e caíam assim, caíam assado, e aquilo virou uma obsessão da piazada no clube. Acabou aquele dia... Já no outro dia, eu pulava assim, você também tem que pular assim, se não pular, tá fora. Então, em 10 meninos, né, e tal, foi. Até que meio ano depois, o mesmo treinador, Walter Pass, da equipe de Blumenau, veio lá ver como é que tá o clube e tal, não sei o quê. E ele viu a gente fazendo aquilo. Ele imediatamente foi à Comissão Municipal de Esporte de Timbó, hoje é Fundação, oferecendo treinamento gratuito em Blumenau, no Olímpico, 3 vezes por semana. A comissão só seria responsável pelo transporte. Aí, o presidente da época, também saudoso, meu Deus, a idade está chegando, né? Querido Egon Radins, um parceiraço, um amigaço. Ele disse, vocês estão afim? Eu digo, claro. E não deu outra. 3 vezes por semana a Blumenau. Naquela época, em 73, eu fazia o Santo Antônio também lá, e tu saía de ônibus na frente da igreja aqui de Timbó, em 20, 25 minutos você estava no Santo Antônio, no centro de Blumenau. Então, veja só, a 470, de 73 para agora, quantos veículos foram introduzidos e a estrada mesmo. Mas, enfim, o que eu quis dizer...
criamos a equipe de Timbó, de saltos ornamentais e de natação, junto, porque ele era técnico. E Blumenau tinha interesse, que tinha também mais equipes, porque senão a modalidade não tinha garantida a presença no evento, o qual acontece hoje em dia. Os saltos ornamentais, eles não acontecem mais nos Jogos Abertos por falta de praticantes. E é uma modalidade olímpica. Você vá um dia na Fundação Municipal, lá na sede, você vai lá ver os troféus, olha, direto, tá? Direto. E naquela época não tínhamos piscina térmica, tá? Não tínhamos a espuma, a piscina de espuma para você treinar, né? Levava a pancada, ele te chamava, vai dar de novo, senão você não dá mais, tá? E assim foi. E quando eu voltei para Timbó, eu acabei também sendo diretor de esportes do Guaracás. E os 10 metros, a plataforma estava fechada. O pessoal com medo, vai dar problema. Tanto que aqui em Timbó, eles acham que já morreu gente lá. É tudo papo furado. Ah, entendi. Né? Então, é o seguinte, fecharam. Eu tinha a chave, eu digo, ó, sobe um, pula, sobe o outro, pula, fazia a piazada pular o tempo todo, até cansar, fechava, porque o problema era você saltar do 10, um saltar do 5 e cair um em cima do outro. Entendi. E era aquela brincadeira de pega-pega, né? Isso acontecia muito. Então, eu até aceitei o fechamento, mas desde que eu pudesse. E, recentemente, o Corpo de Bombeiros esteve no Guaracás, com toda a razão, porque o que era perigoso mesmo era você sair da plataforma do 5 para o 10, que a escada era reta e não tinha a proteção. Entendi. Eles mandaram fechar, exatamente, porque você brincava de pegar molhadinho e podia cair ali. Entendi. Esse era o perigo. Está fechado hoje, então? Não, tiraram a escada. O clube resolveu não investir, porque tinha que fazer uma nova escada, coisa e tal. Lá em cima também o Guaracás resolveu. Eu, assim, discuti, levei até, assim, umas discussões acirradas, porque eu defendia a modalidade, né, que é a olímpica. Mas, enfim, tiraram. E agora, recentemente, o Guaracás fez um baile do Havaí e resolveram fazer lá de cima uma cascata d'água. Era bonito, né? E ficou muito show, está lá hoje em dia ainda. E quando eu cheguei no Guaracás, tinha uma escada que chegava no 10, porque não tinha mais a escada, né? Eles tiveram que fazer uma escada para ir lá montar essa cascatinha. O que eu fiz? 20 anos depois, cheguei lá em cima, olhei, nossa, ficou mais alto isso aqui. Não parei 10 segundos, fui lá e dei o salto, o pessoal gravou, filmou, e eu nunca tive um vídeo com tanta, como é que diz? Curtida. Como aquele. O pessoal me chamando de louco. Tu é louco pro lado de cima, tu não sei o quê, tu não sei o quê. Nossa, deve ter gerado uma confusão. Mas, gente, daí eu falei, o cara aqui aprende a andar de bicicleta, ele vai andar a vida toda, cara, né? Eu até parei, como eu falei, digo, nossa, ficou mais alto. Ficou mais alto. Deu aquele frio na barriga, não, né? Deu. Mas foi tão bacana que a piazada toda, filho daqueles meninos que pulavam naquela época, vieram para mim, Pilo, nós queremos pular. E os pais assim, né? Os pais com medo, não pode. Nada, gente. Isso dá personalidade, isso dá coragem. Saltos ornamentais é bonito plasticamente, mas você tem que ter muita raça para fazer. Tem que ter peito para encarar. Quer dizer, tem mais um esporte, então, que a gente podia estar investindo aqui em Timbó. Não, exatamente. Mas agora... quem tem toda a técnica, toda a situação boa para treinar, tem piscina de espuma. Vai lá, dá 3, 4 carpado, revirado, cai na espuma. Até fica bom. Daí você vai lá e dá o salto. A gente não. E não tinha piscina quente, nada. A mão aqui, assim, ó, ficava tudo branco, assim, no inverno, tá? Ficava branquinho, parava a circulação. Mas é uma história linda, assim, maravilhosa, que... Ainda bem que hoje, como chama? Podcast, né? Antes eu até queria perguntar para o Fábio, digo, mas podcast? Depois fui descobrir o que era, tá? Tudo bem. Ainda bem que hoje a gente tem essa gravação, né?
e como eu também fiz alguns anos, né, de apresentação de esportes na JMV TV e coisa e tal, então, ainda bem que a história fica guardada, Sim, né? Como o exatamente. É próprio livro, memória, né? Que nem o exatamente. É próprio livro, memória do né? jornalismo. Você Exatamente. citou o livro. Gente, olha só. O Pilo, inclusive, gentilmente cedeu um livro para a gente sortear aqui para o pessoal do Misturebas. Então, depois eu vou colocar na descrição as regrinhas tal para ter acesso ao livro e a gente já vai falar dele. Primeiro, eu queria te perguntar, Pilo, o seguinte. Você está completando 64 anos. Exato. Dia 29, domingo. Quando você faz um balanço, sabe? Quando você olha assim, todas essas histórias, tudo que você passou e essas decisões lá do passado, e largar a carreira e voltar para Timbó e tocar o negócio da família e montou essa família maravilhosa. Que balanço que você faz com 64 anos? Eu raramente faço isso, porque eu olho para frente sempre, tá? Mas é lógico, né? Eu não me arrependo de nada, muito pelo contrário. Tenho gratidão eterna aos meus antepassados, tá? Porque eles me deram essa condição de vida que eu sei que poucos tiveram, tá? Isso a gente tem que reconhecer, né? Para construir tudo que eu tenho hoje em dia, não sei se eu conseguiria, tá? Então, essa gratidão é eterna. E como eu te falei, eu não me arrependo dos meus caminhos escolhidos, porque essa família que eu tenho vale por tudo, tá? Vale por tudo, eu curto todos eles. Você sabe que nem tudo são belezas, são flores, são rosas, mas isso são espinhos da vida, né? Mas não trocaria, não voltaria. Eu tive um parceiro meu lá do Figueirense, o Valdo. Ele era meu parceiro de quarto no Figueirense. Eu sei o que ele jogava, eu jogava do lado dele no meio de campo. E ele foi vendido para o Grêmio, depois ele foi vendido para o Paris Saint-Germain, depois ele foi vendido para o Japão, para a Arábia, fez a vida no futebol. E eu sabia do potencial dele. Só que isso não tem garantia, né? Principalmente hoje em dia, quando eu falo empresários, antigamente eram os técnicos, né, que escolhiam e coisa e tal, coisa e tal. Então não era uma coisa certa, era um sonho desde piá. Só que eu tinha o que fazer aqui, né, aqui em Timbó. E eu juro, já pensava nas crianças, né? Sim. E não me arrependo, com toda certeza. Inclusive, o Pilo trouxe aqui anotadinho 3 frases que eu vou pedir para ele ler, porque ele me contou o seguinte, que são frases que são lemas de vida, né? Acho que eu posso dizer assim, né, Pilo? São 3 frases. Aliás, eu sempre, quando com o surgimento da internet, antes eram nos livros, coisa e tal, eu tenho lá em casa também uns 4, 5 cadernos anotados com as frases que eu achava bacana, sabe? Para tipo assim, quando você publicar uma foto na internet, ó, vou buscar uma foto, que nem hoje estava fazendo foto de IPs, eu vou buscar uma foto, uma frase que condiga, né, com o que eu estava fazendo. E no livro eu escrevo assim: a essência da vida está na qualidade dos momentos. Eu acho que não precisa dizer mais nada, não é verdade? Até tem a ver com essa pergunta que eu fiz, porque às vezes a gente perde muito tempo fazendo um balanço do que foi e perde tempo planejando o que ainda não Pois chegou. daí cai na segunda frase aqui. Só que a gente está na qualidade do momento. O que vale é a qualidade do momento. É que é agora. Curtir cada momento. E vai cair justamente na outra aqui, ó. Nada na vida é permanente a não ser a mudança. Não é verdade? Sim. Então, e a terceira, que essa é que me assim mais emociona, é a gratidão, é a memória do coração, né? Quando eu lembro dos meus antepassados, da minha mãe, dos meus familiares, dos amigos que já se foram, né? Então a gente tem que levantar a mão para o céu e ter muita gratidão, principalmente, como eu falei para ti anteriormente, a vida que Deus me deu, né? E essa condição. Faça outra pergunta. Pode se emocionar, Pilo, porque é isso mesmo. E esse sentimento da gratidão, ele é
ele é grandioso demais, né? Assim, eu acho que ele é quase palpável, porque eu já tive alguns momentos, assim, eu lembro de um momento, eu tenho até uma foto na rede com os meus filhos, e eu tenho 2 filhos, a Júlia tem 7, o João Pedro tem 9. E é como se a gratidão, sabe, te varresse o corpo, assim, de você pensar, meu Deus, olha o que eu tenho, né? Olha o que Exato. eu tenho. Eu não sou uma pessoa religiosa, mas Nem assim, eu. olha o que eu... Morei 50 anos na frente da igreja. Eu entrava na igreja só na noite de Natal. Eu passei por diversas religiões, hoje eu não tenho religião, e assim, mas Mas tenho fé na vida. Claro, claro, fé e amor, assim, sabe, na Exatamente. vida. O Pilo, você comentou que uma pessoa que você tem uma gratidão enorme, e aí assim, eu não quero tocar em nenhum assunto delicado, mas como vai ficar, né, nesse podcast também, fica uma memória, fica um registro, e talvez você queira também deixar uma homenagem para tua mãe. Ah, Não sei, se não quiser também não precisa, mas eu sei que foi uma grande incentivadora não. e uma mulher muito à frente do tempo dela, né, pelas histórias que você contou. Então, se você A quiser minha, a falar. minha emoção é assim, quer ver? É que ela foi muito cedo, né, embora. Então, ela não conheceu a minha filha Jade, meu filho Eric, minha filha Mariel, e não conheceu o Enzo, o Benjamin, o Rael, a Melissa e agora o mais novinho, o Henrico. E é uma dor que eu levo, sabe? Porque ela merecia. Eu sei que eles estão, de algum lugar eles estão, a gente tem que acreditar nisso, que eles estão. Sim. Eu, particularmente, não penso assim, tá? Para mim, é aqui e agora, apagou ali, é a minha opinião, tá? Mas tenho muita fé na vida. E ela foi uma pessoa, assim, fundamental, não só para mim, inclusive para tios. Ela foi a primeira filha da família Hart, né, de Indaial. Ela ajudou muita gente. Ela e a dona Ruth Repke, a minha mãe Silvia Schroeder, iniciaram a modalidade de bolão 16 aqui em Timbó. E Timbó foi por muitos e muitos anos, depois medalha de ouro, campeões nos Jogos Abertos. Mas ela já tinha partido, né? Isso foi em 1980. Então, eu vejo assim com muita, muita, muita gratidão. A palavra gratidão talvez até seja pouco, sabe? Sim. Por tudo que ela significou. Também meu pai, apesar de todos os percalços, né? A gente tem que ter... Foi eles que nos deram a nossa vida, né? E todos os percalços e problemas que rolaram na família posteriormente, mas não levo para trás, eu não levo mágoa de ninguém. Eu levo assim e olho para frente e sempre tentando colaborar de uma forma assim. Eu comecei na fotografia, na época que eu fazia assessoria de imprensa da prefeitura, eu escrevia, eu fotografava, eu filmava, eu tinha um estúdio dentro da prefeitura para fazer os boletins, eu fazia tudo. Tudo. Até levava de carro, né? Você falou Exatamente, fazia foto, era foto analógica, datilografava. datilografava, pegava o Fiatzinho Uno e levava para a imprensa. E ali eu aprendi a fotografar, né? E tinha uma coisa interessante que quando eu jogava futebol profissional, eu jogava 1 minuto, ou o jogo inteiro, no outro dia estava lá no Jornal Estado, no Diário, no Santa, estava a minha foto lá. Eu digo, mas cháspia, né? Cara, que é isso? E olha só a curiosidade, que é onde fui parar depois. Sim. Exatamente na fotografia. Eu tenho um álbum hoje de todas as fotografias de jornais, coisa e tal, coisa e tal. Então, a fotografia você começou lá na assessoria de imprensa da Exatamente, prefeitura. quase que obrigatório. Quase que obrigatório. E nunca mais parou, também virou uma Não, paixão, exatamente. né, Pilo? E eu gostei, e o que eu fazia? Tudo voluntariamente. O pessoal do esporte, do futebol principalmente, de todas as modalidades, sabe?
eles têm fotografias que muito profissional não tem. Atleta profissional, que eu digo, né? Sim. Eu ia, no final de semana era direto, fazer foto aqui, fazer foto ali, e minha esposa xingando, mas tu tem que cobrar, tu tem que, né? Tu tem que cobrar, tal, não sei o quê, não sei o quê. Não, tem várias fotos, gente. Tem várias fotos maravilhosas aqui. Eu acho que Deixa até eu te muita gente vai se encontrar Você sabe aqui no livro, né? sabe que Mostrar mais fotos, peraí. esse livro ele foi editado através do Ademir porque- Winklehaus, né? E a Você vai Ivone, falando, eu e vou a mostrando um Ivone pouco aqui. Gumbs, Peraí, deixa eu me na organizar. editora Abril em São Paulo, Vê se assim dá. Fala. tá? Ah, E veja só, aí quando resolvemos fazer o livro, eles me solicitaram 2.000 fotos. Eu digo, não, tá bom. Deu um mês, eu consegui, né? Mas porque era tanta foto. Agora 1.000, né? Tinha que tirar 1.000. Eu digo, não. Aí, no final, 500 fotos, que são as fotos que estão aí. Aí eu cheguei e disse para eles... Nossa, difícil escolher, não, daí eu disse para eles, agora quem escolhe são vocês, porque vocês moram numa selva de pedra e eu estou acostumado a ver essas fotos todas. Vai passar muita foto bacana que eu acho e que vocês não vão... Que é bom ter um outro olhar. Quem é esse, querido? Esse é meu neto. Esse é o Enzo. Olha o Enzo aqui. Coisa mais linda. Não, ele tá aí, tá meu filho. Não. Tem algumas fotografias aí, ninguém sabe, né? Mas tá aí. Não, e eu acho interessante que você comentou quem escreveu as legendas. Exatamente, são familiares, amigos, políticos, empresários. Esqueci Eu vou te falar que até eu esqueci. Os profissionais liberais. Exato. Gente, só explicando, antes da gente gravar, o Pilo estava comentando de quem escreveu, de quem participou das legendas, e fugiu esse termo, né? Profissionais liberais. E agora, durante a entrevista, também fugiu. A ele e a mim também. A idade faz coisa, né? Pois é, a minha também, meu filho. Não, e é bacana pelo seguinte, porque você... na legenda, né? No escrito deles, você entende o que eles estavam vendo daquela foto. Sim. Muitas vezes diferente do que eu estava vendo, tá? Então, esse que é o bacana do livro, sabe? Assim, são quase 500 fotos legendadas, né, por esse pessoal, e que tenha certeza, esse livro está indo longe, está indo muito longe, porque é um presente legal, eu acho, não porque é meu livro, qualquer livro que tenha, assim, esse sentido. Tanto é que, recentemente, o Ademir Winklehaus, que me ajudou nesse livro aqui, ele conseguiu editar um livro sobre os mochileiros da região. Um livro fantástico, muito legal. Você pode encontrar ali na Casa do Artesão, lá no centro. O meu livro também está lá. Então, veja só, eles tinham a ideia deles, né? Digo, no final é vocês que escolhem. Mas o livro foi rodado na Tipotio aqui em Timbó, qualidade maravilhosa, excepcional. Fiquei, assim, abismado com a qualidade que nós temos nessa empresa em Timbó. O seu Rodolfo, seus filhos tocam aquela empresa sensacional, maravilhosamente bem. E esse livro está como presente, ele vai... Você leva, eu estou morando em Timbó. Aí você leva lá para o Rio, né? Mostra para o teu pai, nossa, que legal, tá, não sei o quê. E tem muita gente que está morando fora, Estados Unidos, Canadá. Eu tenho a Silvinha mora lá no Canadá, outro mora lá nos Estados Unidos, outro lá na Europa, coisa e tal. E o pessoal manda para lá. E é interessante porque ele tem uma mistura, né? Ele tem paisagens, ele tem pessoas, ele tem atletas. Não, você sabe que o pessoal do esporte ficou bravo comigo. Jura? O pessoal do esporte ficou bravo porque eles acharam que eu tinha que colocar mais fotos de esporte. Mais fotos de que esporte, era a minha área, sabe? Entendi. Só que, como te falei anteriormente, o pessoal no final escolheu. Sim. Só que, antes de rodar o livro, eu queria dar uma olhada para ver o que trocar, o que não trocar, só que não deu tempo. Não deu tempo. Quando cheguei lá na editora, na gráfica, já estava... Eu acompanhei, é um negócio super show, cara. Eu acompanhei o trabalho do nascimento do primeiro exemplar. Assim.
Nossa, filmei, fiz fotografia, coisa e tal, coisa e tal. Ô, Pilo, deixa eu perguntar, Fábio, nós estamos com quanto tempo de gravação? Porque assim, eu posso ficar conversando aqui até a noite, viu? Posso tocar? É, Posso tocando? Então tá bom. Você me faz algum sinal aí quando for manda bala, apreciar. não, Porque, não. gente, é muita história para Não, contar. tem, É muita tem. história para contar. E eu queria que você comentasse uma coisa. Porque muita gente te vê caminhando, né? Você faz isso todo dia? Você caminha todo dia? Não, pelo fato é o seguinte, é que depois que eu parei como atleta profissional, eu nadava 2, 3 mil metros por dia, jogava 10 partidas de futevôlei e ainda depois ia jogar uma tranquinha, ia tomar todo dia, todo dia. E conforme foi passando o tempo, o corpo humano é que nem um carro, né? Se você deixa o carro estacionado 1 ano parado sem mexer ele, ele não vai pegar lá na frente. Então, a partir dessas contusões que eu tive de joelho, de tornozelo, a caminhada e a natação continuaram sendo o meu remédio. Tá? Que se eu não caminhar todo dia, não fica legal, cara. Não fica mesmo. Você Tá? caminha quanto tempo? Você Desde caminha... que não, durante o dia é 1 hora e meia. 1 hora e meia você caminha. Exatamente, é 1 hora e meia. Um dia eu tô E lá pela em cidade, Não, você vai exatamente. andando. E daí, depois Não é na esteira, com na a câmera, academia, né? não. Nossa, peguei cada flagrante, porque eu sempre digo, o flagrante não marca hora nem lugar. Sim. Então, ficavam lá em casa me enchendo, me buzinando. Não, para quem vai levar essa câmera? Vai quebrar, tá, não sei o quê. Muitos flagrantes foram conquistados assim, sabe? Não tem hora e lugar para o flagrante. Hoje mesmo aconteceu um lance que a foto... Pena que eu não tenho essa foto aqui. Eu estava lá na Tapioca, eu vi um pássaro mergulhando e quando ele saiu, eu fiz a foto, ele estava com a piavinha na boca. E eu consegui fazer o flagrante. É uma coisa que eu estava atrás já de tempo, que eu sentava lá na Tapioca, esperava. Né? E tinha dia que eu passava lá, eles faziam, eu estava sem a máquina. Né? Você vê que máquina não é câmera, minha mulher diz, não é máquina. Não é máquina fotográfica, é câmera. Enfim, hoje eu consegui, por causa de um flagrante, né? Assim, bem, mas super legal, que com certeza estaria dentro desse livro, né? Você acha que, o Pilo, que a profissão de fotógrafo também não te ajuda nesse olhar aqui da vida dos momentos? Porque o olhar do fotógrafo, ele é muito Não, atento ele aos detalhes, né? não Isso adianta você ter uma Ferrari e não saber dirigir, tá? Só que eu não sou técnico, cara. Eu sou olho, tá? Então, se eu tivesse mais informação, talvez até eu conseguiria coisas melhores, tá? E aqui em Timbó nós temos excelentes profissionais, tá? Excelentes profissionais. E eu não vivo da fotografia, né? Então, por isso que eu falei anteriormente, eu fico grato pela condição de vida que eu tive para poder fazer isso aí, né? Talvez, se eu não tivesse essa condição, recebida da família, dos antepassados, talvez esse livro não tivesse existido, né? Porque eu fiz com o coração, cara. Eu faço com o coração. Eu estou com 5 HDs externos já lotados. Hoje já como é que diz? Gigaterra... Terabyte, tá? Já lotadaço, porque a partir do momento que as câmeras foram melhorando, a qualidade da fotografia também fica com melhor condição, né? E coisa e tal. Sim. E o que deve ter de foto dos netos, hein? Não, tem de tudo e de todos. Isto pode ter certeza. Inclusive tu e do Fábio, já. É verdade. Não, olha, aqui em Timbó é difícil, hein? É difícil não ter foto de alguém assim que está no meio, né? Claro. E a fotografia, a minha gratidão é poder oferecer para esse pessoal do esporte aí, né? Por isso que eu te falei, o pessoal do esporte achava que seria um livro do esporte. Entendi. E não foi, né? Foi geral, foi de uma forma, um olhar bem diferente, tá? Inclusive é o nome do livro, né? Sim. Aí eu pedi desculpa, digo, ó, e hoje em dia já tem assim muitos pedidos e solicitações para que eu faça um livro de esportes, que eu conte a história do T-Rex, que eu conto a história do União,
né, das modalidades, dos saltos ornamentais, dos jogos abertos. E aí, A gente transmitiu os jogos abertos, vamos fazer essa produção, pois então. a gente sempre tem que ter uma motivação para Sim. continuar, né? E esse pode ser, de repente, um caminho, né? Porque a gente começar a contar a história de rádio aqui, então, de Duda e Valdemiro, a Patrícia vai se jogar debaixo da mesa de tanta coisa. Teve rapidinho, uma do Grudman, nosso ex-prefeito, lamentavelmente falecido. Ele foi vice-prefeito do Juvencio. O Juvencio foi... Tem que me contar essas histórias. Eu não sou daqui, eu preciso conhecer o Juvencio, essas que começou a trabalhar, inclusive, na empresa Henrique Schroeder, meu amigão, tudo. Ele teve problema na administração dele, ele foi afastado. E o Grudman, que era o vice, eles foram eleitos por causa do esporte. E o Valdemiro Grudman me chamou um domingo à tarde, sentado lá na cadeira do prefeito, e ele disse, Pilo, tu vai ser meu assessor de imprensa. Eu digo, o quê? Não, você vai ser meu assessor de imprensa, e não tem outro nome. E eu fiquei pensando com aquela montoeira de problemas na empresa, coisa e tal. Eu digo, sabe uma coisa? Eu vou dar um tempo lá, assim, diretamente, e vou me dedicar também à rádio, né? Aí teve uma transmissão em Benedito Novo, na Escola Teófilo, no Lasco de Almeida, se não me engano. Acho que é isso, né, Fábio? Eles estavam inaugurando a quadra de basquete, tá? E a rádio foi lá, o Valdemiro era de Benedito Novo, e foi transmitir o jogo. Trouxeram o Olímpico de Blumenau, que era o time campeão dos Jogos Abertos, e fizeram uma seleção de alunos. E foi 0-0 o primeiro tempo, 0-0. Todo mundo assim. E foi segundo tempo, 0-0. Não, prorrogação. E a transmissão foi 0-0. Não, vamos para o lance livre, vamos decidir isso aqui. E no lance livre, 0-0. Não preciso nem contar o que era, né? A cesta era menor que a bola. A bola nunca entraria, nunca. Estaria hoje transmitindo lá. Ele terminou a transmissão e o pessoal lá medindo, né? E foi isso mesmo, né? Foi isso mesmo. E, cara, tem umas assim que tu faz um programa de transmissão de rádio que tu vira um programa de humor, sabe? Porque de tão bacana, né? Naquela época era diferente, puxar fio e fugir de vaca, subir a árvore, porque tu puxava 1 quilômetro de fio para transmitir um jogo em Ascurra, o ginásio tudo era via telefone, então tinha que puxar fio e coisa e tal. É muita história, tá? Mas, olha, uma história melhor que a outra. O tempo de rádio realmente também me deixou assim muito... Eu saía da empresa, eu tinha um programa das 6 às 7, todo dia, de 1 hora de programa, né? E aquilo me fazia o dia, né? Esquecia do que acontecia no comércio, eu nunca fui um cara de comércio. Quando os caras vinham comprar, coisa e tal, eu já fugia, porque senão eu dava o produto quase que de graça, né? Eu dizia, não, eu vou sair, atende você, né? Porque senão... Eu nunca fui... De vender. De vender, né? Exatamente. Entendi. É o próprio livro. Para mim foi uma surpresa, porque eu consegui, né? Assim, o apoio da comunidade de Timbó de uma maneira assim tão... Hoje eu sou um cara muito feliz, honrado, orgulhoso por ter conseguido isso aí, com a ajuda da Ivone Gomes, que eu sempre digo, a cultura de Timbó é antes e depois de Ivone Gomes. Ela foi... secretária, né, da Cultura, ela que idealizou o nosso cine-teatro, ela criou o Museu do Imigrante, ela criou o Museu da Música, ela criou esses museus que estão por aí, tudo. Foi tudo na gestão dela. Claro que nós temos que parabenizar todos que vieram depois, sim, que foram melhorando, uns melhorando, outros, sim, deixando de lado, né? Porque ninguém faz nada sozinho, né? Nós temos que entender que, gente, só que ela foi a idealizadora disso tudo e do próprio livro. Entendi. E o livro, ele não é mais o seu livro. Não. Ele é o nosso livro. Ele né? Ele é o livro de Timbó, ele é do timboense. Agora sim, Pilo, vamos ver se eu não vou esquecer de nada. Vamos lá. Jogador de futebol, tá? Atleta do salto ornamental,
comerciante barra Exato. empresário, né? Vamos lá. Exato. Comentarista. Exato. Comentarista. Fotógrafo. O que mais que eu estou esquecendo, gente? É muita coisa. Realmente a minha vida, como quando tu falou anteriormente, né, que olha para trás, né, é muita coisa, né? E eu juro para ti, eu gostaria que todos tivessem essa oportunidade, né? Porque daí a gente tem uma noção diferente da vida, Sim. né? Sim. Hoje eu falo assim, para você conhecer uma pessoa, lhe dê poder. E para você conhecer uma família, entra numa partilha, né? Então, mas isso tu vai aprendendo com tudo que tu viveu na vida. Sim. Não é verdade? Sim. Eu fiz 12, 13 anos na prefeitura e nunca fui filiado a partido nenhum. Nenhum. Inclusive... Eles vinham na época, não, tu tem que ser carimbado aqui, ser filiado, tem que usar adesivo. Eu digo, não. A minha campanha, sabe como eu fazia a campanha? Para os prefeitos na época, para os vereadores, eu digo, olha, tu quer votar naquele prefeito? Olha o meu trabalho. Se tá bom, vota nele. E isso eu faço hoje em dia ainda. Eu jamais, tu vai me ver com um adesivo de alguém. De algum candidato. Porque é que hoje em dia a coisa virou, cara, guerra em cima de guerra. Veja São Paulo, né? Meu Deus. Os caras estão só falta dar tiro lá, né? Então, já tudo foi cadeirada, o jogo, já foi soco, o jogo né? do poder é diferente, né? É uma Sim. coisa preocupante, né? Sim. Ainda bem que aqui em Timbó, eu sou amigo de todos eles, os 3 candidatos a prefeito, os 3 a vice. Isso. Eu conheço todos eles particularmente bem, são meus amigos, e Timbó vai estar bem representada, independente de quem chegar, sabe? E, como eu te falei, não sei se a gente falou no ar ou fora do ar, quando estou nas minhas caminhadas, o pessoal vem, Pilo, em quem eu devo votar? Eu ia comentar isso. Muita Pilo, gente em quem tu vai... Quem, Pilo, né? Me indica alguém. Não, daí eu falo. E tem gente que pede para você também entrar na política. Já rolou isso, não, exatamente. Né? Algumas pessoas já vieram... Mas não é a minha praia. Eu não iria direto contra o sistema, e daí não adianta. Não adianta, vai dar amor em faca, né? Talvez um dia a política mude, né? Mas com esse mundo louco que está aí, eu, sinceramente, Patrícia, eu diria para ti, digo para os meus amigos, que o humano deveria sumir, tá? Por um tempo, por tudo que está acontecendo. Tá? O humano não merece estar nesse plano, nesse terreno que nós estamos vivendo. Gente... E o humano, só desgraça, está só trabalhando desgraça. muito para parar de existir, né? O ser humano não, está trabalhando muito para parar de existir, porque daqui a pouco não vai ter mais condições de sobrevivência. Aí ele diz, mas Pino, tu tá louco falar um negócio desse? Eu digo, não tô falando de brincadeira, não. Eu acho que... E não vai demorar para que não seja logo, para que os nossos filhos e netos ainda consigam viver numa boa, né? Mas, enfim, isso não vai demorar muito. Um vai apertar o botãozinho do lado de lá, outro lado de cá e, bum, deu. Não tem outro papo, né? Porque o armamento atual é coisa de louco, né? Antigamente era só a funda e, e um revolvinho. Tanto é que a gente tinha comércio também de armas. E eu, na minha vida, dei um tiro de uma arma de um amigo que estava acampando. Ele disse, Pilo, vem cá, me ensina, tu que tem loja de caça e pesca, tal, não sei o quê, me ensina a atirar. O cara tinha comprado uma arma, eu digo, não, eu não sei atirar. Eu peguei, dei um tiro na vida só, tá? Nunca mais. Só que sou a favor, tá? A pessoa ter a sua arma legalizada, tá? Para ter proteção hoje em dia. Eu sou totalmente a favor, só e sei, Patrícia, o quanto é difícil, porque para você ter uma arma em casa, o que é exigido? Então, é exigido muita coisa. E enquanto isso, o bandido vem lá... Eu sei, Pilo, eu sei. Agora eu fico pensando lá também... na tua terra, sabe como é que é, sim, né? Sim. Eu fico pensando também, só que em outro ponto, já que você tocou nesse assunto. Quando eu era criança, meu pai tinha arma em casa. E... eu tenho algumas memórias dessa arma, dele assim, dar tiro pro alto, de gente tentando pular o muro, ok. Mas a memória que eu tenho mais forte, eu não me lembro quantos anos, mas eu era criança,
E eu sabia onde ele guardava a arma. Então, eu lembro de eu escalar o guarda-roupa, pegar a caixa, e era uma caixa linda de madeira, aveludada, vermelha, nunca vou esquecer. E eu lembro, eu tenho essa cena, tinha um espelho bem grande, assim, no banheiro da minha mãe, deu com a arma na minha cabeça. Eu, criança, brincando, olhando e colocando. Então, assim, eu acho que é uma discussão bem complexa, porque eu fico pensando que o risco é maior. Mas é que você não teve ninguém lá dentro da sua família, quando o bandido entra na tua casa, mata alguém da tua família, e você não tem como reagir. Mas, então, às são dois vezes... pontos. E esse ponto que você tocou, eu concordo, mas isso está muito regulamentado hoje em dia. Você faz testes psicológicos, testes de tudo que é jeito, de tudo que é jeito. Tu não tem noção mesmo. Antigamente, ainda no meu tempo, não era tão difícil. Então, eu só falo assim, uma arma em casa, quando você tem uma criança, meu amigo, mexe em tudo. E tem outra coisa, a gente pensa numa situação ideal, de que o bandido vai entrar e você vai ter tempo de pegar e você vai estar preparado. A reação é preocupante, e né? nem sempre não, é assim. A reação é né? muito, eu só é digo muito assim, preocupante. É um assunto que eu acho interessante, Não, eu acho eu complexo, concordo, assim, claro, acho que a não, mas discussão vale a é conversa boa. mesmo, sabe? Mas deveria ser igual para todo mundo, né? Vamos ser contra a arma, tá bom? Nós não vamos ter arma, nem os bandidos vão ter arma, claro. né? Então é a coisa mais lógica, né? Claro. Por isso que eu defendo, porque eu trabalhei nesse segmento, nesse setor, né? E trabalhei numa época que não tínhamos esse problema como tem hoje. Tá? Hoje as armas elas chegam na mão de pessoas despreparadas. Sim. Aí que vale o teu comentário, né? E como é que chegou a arma na mão, né? E a criança realmente dentro de casa tem que ter um maior cuidado, né? Tem que ter. Eu tenho uma experiência até em particular em casa, né? Da minha mãe, mas enfim. Mas sou a favor, tá? Sou a favor enquanto, mas não para usar, né? Só tá ali, tomara que não precisa usar, né? E por isso que eu falei anteriormente, o ser humano, cara, tá perto de sumir. Olha só, a gente vai ter que fazer, Fábio, um Misto Cast parte 2 com o Pilo. Porque eu vou ter que encerrar pelo tempo, mas eu acho que a gente ainda tem muito assunto e eu acho que a gente vai render um parte 2, porque as histórias do Pilo são fantásticas. Tem. E tem muito mais coisa para ele contar, né, Pilo? Tenho. Olha... Porque a gente precisa dessa tua memória. E ela está meio que indo embora, né? Então vamos guardá-la no Misto Cast. A gente faz parte 2, parte 3 e vai contando história. Não, eu fico... Gostei muito da nossa conversa, eu fico muito agradecido, tá muito honrado pelo convite do Fábio, né? Eu acompanhei, tipo assim, não muito tempo, né? Como ele falou, começou em 2007, 2008, mas nos últimos anos eu tenho acompanhado. Tá? E, inclusive, tiveram publicações nas quais eu era totalmente contrário, tá? Só que você tem que saber entender, né, a cabeça da outra pessoa. Certo ou errado, você tem que emitir a sua opinião, né? Vamos discutir, mas não vamos sair no soco por causa disso. Sim. Né? Então, eu vi o crescimento do Misturebas, e isso é uma coisa que me deixa muito orgulhoso, porque é aqui... a nossa cidade, né? E está subindo, tá... Pá, cara, isso não tem preço para mim. Não tem coisa melhor do que você ver o amigo bem. Sim. Cara, não tem coisa melhor. E tem gente ainda que fica secando, né? Fica rogando, não, esse cara não vale nada, não deve ter nada, gente. Quanto mais gente estiver melhor a nossa cidade vai estar em comunidade. E por isso, né, que a nossa política, ainda bem que aqui em Timbó a coisa está tranquila, né? Mas você vê em grandes centros aí, os caras só faltam dar tiro, né? Saem na pancada. Cadeirada, soco. Então fica aqui em vez de discutir, né? Exatamente. O lance, o microfone, as palavras estão aí para isso, né? Sim. E que vença aquele que conseguir a maioria de opiniões favoráveis à tua. E eu acho... Ai, gente, eu não consigo encerrar. Tá muito bom o papo, porque eu acho isso interessante, porque assim...
É o que você falou, é no debate, é na conversa. Claro. E assim, todo mundo quer a mesma coisa. A gente quer, né? A gente quer um desenvolvimento, a gente quer um acolhimento. As pessoas querem as mesmas coisas. É um bom acesso à saúde, um bom acesso à educação, comida boa na mesa. Mas Então, como é que exatamente nós vamos chegar? É co- conversando, é conversando e colocando dialogando, gente honesta, colocando gente honesta preocupada e com o respeitando pessoal, a né? opinião do outro É, e assim, sem confundir, porque hoje em dia tem muito uma conversa de assim, é liberdade de expressão. A sua liberdade de expressão, ela vai até onde começa o direito do outro. exatamente. Você não pode usar a sua É, liberdade de expressão para, por exemplo, fazer apologia ao nazismo, que é crime. Então você exato. não pode usar a sua liberdade para praticar um crime, né? Então Exatamente. a gente vai no diálogo, vai conversando. E eu adorei a conversa, eu preciso encerrar. Muito Nada mesmo. obrigada pela tua Obrigado, participação no digo eu. MistoCast, Nossa, viu? olha, tem algumas Adorei. lá de Maracanã, lá da tua terra lá. Tem histórias assim muito, muito legais A mesmo. gente faz um MistoCast assim só de histórias Como é que é? sensacionais. MistoCast? MistoCast é o Não é podcast do podcast? Mistureba. É Hoje o em dia é isso? podcast do Misturebas. Ah, o Por isso que é MistoCast. Ah, MistoCast. entendi. Show de bola. Não. Então, gente, Obrigado, cara. eu Obrigado, preciso pessoal de encerrar. casa, né? Pessoal de casa que aguentou a gente aí, mas vale a pena, assim, contar sempre, não só minha, né? Vocês estão entrevistando, isso vai ficar guardado. Os nossos netos, nossos bisnetos, eles um dia vão chegar a ver isso daí, Sim. né? E isso que é importante. Isso, o jornalismo, eu sempre falo isso, pelo É. jornalismo é memória também. É memória. Então, assim, a gente sempre coloca aqui para que para que a população mande sugestões também, né? Como muita gente falou, entrevista o Pilo. Você fez... As pessoas falam, a gente quer ouvir as histórias. Não, Então, veja assim, a gente quer só, que as rapidamente, é o seguinte, eu também quis fazer jornalismo, pensava em fazer jornalismo, tá? Só que eu sempre escrevi, e eu estava desde o número 1 do Jornal do Medvale, tá? Desde o número 1. E só que eu escrevia esporte, era coisa que eu sabia, Sim. tá? E tinha, claro, eu não era bom lá, tipo, na crase, mas daí tem a professora lá para corrigir, né? Mas os textos eu fazia, as fotos eu fazia tudo sozinho, né? Por isso eu pensava, não, eu tenho que fazer jornalismo para também saber escrever tudo sozinho. Só que daí eu ia perder muito tempo. E hoje em dia eu faço a matéria não me preocupando com a vírgula, com a crase. Tem pessoa para estudar está lá, né? Claro que eu não vou escrever sobre política, escrever sobre saúde. Eu vou falar e escrever sobre esporte. Isso é uma coisa eu dizia para os meus convidados, né? Eu digo, gente, nós vamos falar sobre o que você faz, né? Sim. Meu Deus. Sim, Amém. exatamente. Ó, valeu. Muito obrigada, gente. Eu vou colocar aqui na descrição do vídeo como é que faz para participar do sorteio do livro do Pilo. Você não pode perder e a gente se vê no próximo podcast. Tchau. Show. Obrigado. Ai, adorei.